Meu nome é Heloísa Helena, né? Sou conhecida espiritualmente como Luizinha de Nanã. Sou Ialorixá do Candomblé e sou também defensora de direitos humanos em relação ao racismo estrutural e ao racismo religioso. A minha luta começou há alguns anos atrás, quando demoliram a localização da minha casa, quando demoliram a minha casa de minhas terras sagradas, onde ficavam meus assentamentos e toda a minha vida religiosa. Começou ali. E, ao mesmo tempo em que eu lutava pela minha casa, eu lutava também pela casa de todos ao redor, porque foi uma época muito difícil, que foi a época das Olimpíadas, e ali eu comecei a lutar em relação aos direitos humanos. Lutei, recebi a comenda, Pedro Ernesto, o prêmio Dandara, e através da minha luta, eu conheci o embaixador da ONU, Danny Glover, e falando com ele sobre todos os problemas em que passávamos as pessoas da religião de matrizes afrodescendentes, que são muitas violências, são muitas agressões, são assassinatos, e nem sempre as pessoas têm a visão de como é o sofrimento que ocorre com a nossa religião, que nós estamos sempre aquém da sociedade, sempre à margem da sociedade. E falando isso, ele me pediu um relatório, que eu fui prontamente, eu dei o relatório, falando de todas as coisas que ocorriam, de todos os assassinatos e todos os problemas que ocorriam em relação ao Brasil inteiro. Esse relatório foi muito bem aceito pela ONU, que disse que não imaginava que o Brasil tivesse tantos problemas, sendo que o Brasil sempre foi reconhecido exteriormente como um país que tinha uma multiplicidade enorme em relação à raça, a cultura, a religião. Então, eles não imaginavam que fosse assim. Foi muito bem aceito esse relatório. Mas eu, vendo o que ocorrendo, o que está acontecendo agora na minha batalha do dia a dia, eu vejo que há necessidade muito grande da gente colocar uma dinâmica de ações do racismo estrutural, porque somente a gente conseguindo diminuir esse racismo estrutural, nós poderemos, então, diminuir também o racismo religioso. Todos nós, de matrizes africanas, nós somos vistos como pária da sociedade. Somos sempre mal falados, as pessoas sofrem. Tivemos uma irmã que ela auto se exilou, Carmen Flores se auto-exilou, foi embora, porque sofreu muitíssimo em relação a este crime, e não reconhecem a gente como uma religião e não reconhecem a gente como pessoas que lutam. Eu estava ouvindo agora mesmo uma de nossas irmãs, ela estava falando da dificuldade das pessoas reconhecerem, da gente se reconhecer como defensora de direitos humanos. E eu sempre tive essa dificuldade. Eu não me reconhecia assim. As pessoas falavam para mim, como você é forte, e a única coisa que eu pensava eu não tenho outra opção, a não ser eu não sou forte, eu simplesmente não tenho outra opção a não ser continuar andando, porque se eu não continuar andando, eu morrerei. E todos nós da nossa religião, é como se a gente tivesse sempre
andando, mas, às vezes, sem uma perspectiva de melhora. Por quê? Porque nós não temos políticas públicas que sejam ativas. A lei está aí, mas a lei não é cumprida. Nós não temos um Estado laico de fato. O Estado laico ele só existe mesmo na parte de direito, mas ações públicas que falem sobre o Estado laico não existe. Nós temos a Lei 10.693, em que ela não é obedecida em nenhuma escola, nem do Rio de Janeiro e nem do Brasil. Nós não temos essa lei, ela não é obedecida de maneira nenhuma, em que diz que todos os estudantes deveriam aprender a verdadeira história do Brasil, a importância que teve todos os negros, que teve todos os índios. E isso daí não existe, porque essa lei ela é proibida, na realidade, por autoridades a serem cumpridas na escola. Então, nós devemos, como um todo, levar mais denúncias para a ONU quando nós vemos agressões em relação a isso. Nós devemos ter uma proteção maior de nossos espaços sagrados e devemos ter uma proteção maior em relação à nossa religiosidade. Mas isso não é apenas dos negros para os negros, porque eu vejo que entre os negros existem muitas subdivisões, e essas subdivisões, elas acabam separando. Nós temos negros evangélicos, temos negros católicos, temos negros de Cara Helena, você poderia concluir por conta do tempo? Claro, claro. Então, o que ocorre? Ocorre que nós devemos, como um todo, a sociedade toda, com brancos, negros, índios, orientais, amarelos, todos nós devemos nos prontificar para diminuir o racismo e para acabar com essas subdivisões que existem. Nós devemos, todos nós, nos unirmos, seja qual for a religião, e pensar que, mais que isso, principalmente nesse momento de pandemia, a gente precisa de solidariedade, de compartilhamento, a gente precisa de união entre todos os povos para que a gente possa conseguir sobreviver. É isso que eu falo. Muito obrigado. Queria agradecer muito a Eleonora, a todos vocês que me deram esse espaço, agradecer muito e nós continuamos na luta. Obrigada. Quero cumprimentar todas essas mulheres defensoras de direitos humanos. Quero dar um abraço virtual aqui muito grande de Rosemary, minha colega, minha amiga querida, que está sempre nessa luta. Parabenizar você, Eleonora, que é sempre tão inquieta. Eu acho que toda defensora de direitos humanos, eu estava analisando, vocês têm em comum essa inquietude natural, que é maravilhosa. A gente não se acomoda com esse racismo estrutural, que é um dos viés da luta. A gente não se acomoda com a meritocracia do avesso, que se diz aplicar nesse país e em tantos outros. A gente também não se acomoda com essas oligarquias que sempre vulnerabilizam mais e mais por décadas, pela misoginia, pela xenofobia. Então, a gente acaba percebendo que os problemas eles vão mudando em proporção, mas as mulheres são vitimizadas em todos os lugares desse mundo, como Rose bem colocou aí, subnotificadas em alguns, e eu acho que Pernambuco, dentro do Brasil, nessa pandemia, foi um dos recordistas dessa subnotificação. Quero pontuar aqui, dizer a vocês que
esperançar precisa ser a palavra de ordem, não é, para essa luta, para que vocês não percam, e eu sei que bate um cansaço muito grande de remar contra a maré, de lutar contra valores postos e que acabam ganhando proporção até maior do que uma Constituição, do que a nossa legislação. Então é muito contraditório e é muito enfadonho a gente lutar pelo óbvio, por aquilo que é assegurado como cláusula pétrea. Quero pontuar aqui que nós precisamos fazer o recorte de modelos atitudinais que precisam ser incorporados, desde a polícia até os homens da nossa casa. Não são os homens apenas das casas dos outros, são os homens da nossa casa, e isso é um labor pedagógico diário. Eu que sou mãe, posso dar esse testemunho aqui, da gente fazer com que o respeito não seja teoria, ele seja introjetado como uma necessidade de sobrevivência cidadã nesse país. E quero dizer ainda que adorei muitas falas. Vou aqui fazer o recorte de Ana, porque passei 15 anos da minha vida, né, minha infância e partezinha da adolescência em Bacabal, no Maranhão, então pude matar a saudade do sotaque dela, e fiquei assim, fui lá, voltei, e quem diria que eu ia ouvir tantos relatos ricos como esses que vocês trazem. Colocar ainda, Heloísa Helena, você representa, como Eleonora também, e outras tantas que deram seus testemunhos, o cortar na carne, o conhecer, como bem colocou Rita de Cássia, ter um grande encontro com a necessidade de defender os direitos humanos, sair da linha de conforto, da zona de conforto, digamos, da assistência, ainda que sensibilizada, para o protagonismo da ação, que é como coloca Lívia, se reconhecer nesse lugar de fala, nesse ambiente de luta. E de mais a mais, gente, eu acho que todo encontro nos insta a sugestão, né? Quando eu ouvi, por exemplo, Heloísa falando, precisamos criar uma dinâmica, eu acho maravilhoso. Isso é só para que vocês reflitam, e naquilo que acharem que vale a pena, eu estou enfileirada aí junto com vocês, porque é uma causa nobre, é uma causa justa, e é muito difícil abrir mão de si mesma em favor do outro. Essa empatia que se fala tanto agora, né, depois da pandemia, mas era uma empatia humanitária que deveria existir desde quando a gente se entende por pessoa. E aí quero colocar aqui que seria maravilhoso tirar vocês da invisibilidade com tantas lives, com tantos encontros e conexões, mas também através do cotidiano de luta de vocês. Criar uma plataforma, de repente, Mulheres Defensoras de Direitos Humanos, da atuação local, como foi colocado aqui, para aquela que pode ser aproveitada nacionalmente. A gente, CAOP, troca ideia com outros CAOPs e todo mundo enriquece. Tem coisas que não se aplicam aqui, tem coisas nossas que não se aplicam no outro canto, mas uma plataforma de apoio, vocês pudessem notabilizar esse lindo trabalho com números, mesmo que essas pessoas tenham um nome guardado em sigilo, como parece essencial da função, por vocês, por eles, por elas, mas que tivesse um banco de dados, porque esse boca a boca é muito importante. Rose estava, eu defendi uma tese, quem defende as defensoras de direitos humanos? Sensibilizada com essa luta de vocês. E aí, de repente, nesse banco de dados, João, Maria, Pedro, Antônia, as Marias da Penha, poderem dizer, eu fui tocada, eu fui intermediada, eu fui cuidada por uma defensora de direitos humanos. Eu acho que esse número, esse recorte, vai dando a vocês, ainda que as forças contrárias não queiram, políticas sociais, pseudo-aristocráticas, embarguem, vocês vão ter o que a gente pode ter de mais forte, o testemunho da sociedade. E dito isso, né, desse banco de dados, que eu acho muito importante, que eternize essas ações, compute, dê números. Vou finalizar, Rose, bem disciplinada. Para finalizar, ok, querida? Tá, com uma frase que tem tudo a ver com vocês. Na verdade, uma poesia
de Bertolt Brecht, que diz assim: há aqueles que lutam um dia e por isso eles são muito bons. Há aqueles que lutam muitos dias, por isso eles são muito bons. Há aqueles que lutam por anos e são melhores ainda, mas há aqueles que lutam toda a vida. Esses são os imprescindíveis. Continuem esperançando. Vocês, mulheres, são imprescindíveis. Um abraço para todas, virtual, e minha gratidão pelo convite, Eleonora. Mas, como eu já falei, né? Então, deram, não foi eu que cortei, deram corte na minha carne, e eu senti muito na defesa, porque meu filho, na minha luta por juventude, por jovem privado de liberdade, por luta de mulheres dentro do sistema penitenciário, né, privadas de liberdade, né, no cárcere, tiraram meu filho de mim, arrancaram. Mas a luta me fez desmotivar, mesmo com a morte do meu filho. A luta ele consegue, e foi quando, pelo processo de criminalização, por um processo de exclusão, né, da minha retirada de proteção, eu tive que sair e voltar para o meu local, para a minha área de risco. Né? Hoje eu estou na minha área de risco. Né? Passo muitas dificuldades nessa área de risco. Não saio de dentro de casa, minha vida é presa dentro de casa. E estou na luta. Eu estou na luta. Mas admiro todas vocês. E foi quando eu percebi que a importância de falar defensoras, porque acontece várias coisas conosco e ninguém sabe, ninguém escuta, somos consideradas como louca, as pessoas usam a nossa história, a nossa vida como barganha política, né? E aí a gente não pode deixar, a nossa luta é pela vida, a nossa luta é pelo bem viver, a nossa luta é por garantia de direito de todas as mulheres defensoras de direitos humanos, principalmente aquelas que estão na linha de frente, cuidando das outras. A gente acha que linha de frente, porque eu vou para um ato, porque eu falo, porque eu escrevo um texto, eu sou defensora. Não. Defensora é quem usa a sua voz para trazer a voz dos que estão em situação de vulnerabilidade. Aquela defensora é aquela que aponta onde a dor do outro está acabando, entendeu? Aquele outro que não pode falar, que não pode gritar, que está por trás de um muro de uma prisão, que está na rua, aquela mulher que tem seus direitos violados e não consegue falar, essa defensora usa a sua voz para falar. Né? Então, da importância dessas mulheres. Né? Esse encontro veio trazer essa importância, veio trazer a fala. Né? É importante que todas elas possam se abraçar virtualmente, né? Possam se ver, pelo menos através de uma câmera, mas possa ver que Portugal, a gente tem uma linha em Portugal, a gente tem uma linha em Angola, a gente tem uma linha na Venezuela, as mulheres venezuelanas que estão aqui, elas precisam ser vistas, a luta delas precisa ser vista, as brasileiras que estão em Angola, que estão em Portugal, que estão na América do Sul, na América Latina, na União Europeia, que essas brasileiras também possam ser vistas, que as violações são grandes. Então, é isso, minhas amigas, e eu acho que a gente começa a fechar o nosso encontro, né? Fechar o nosso encontro e dizer para todas, né, que eu amei o encontro, né? A fala de vocês foram muito fortes, né? Me emocionou, eu estou um pouco emocionada, mas um beijo para vocês, que a gente possa ter outros e outros encontros. Então, um forte abraço para Joana, muito carinho para você, pela paciência que você teve. Doutora Rosemary, muito obrigada. Né? Estamos juntas, estamos abraçadas, se sintam abraçadas e beijadas.